Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia e estaremos lendo na primeira carta de Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 7. Primeira Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 7. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia no acompanhamento dessa leitura. 1 Pedro 3, de 1 a 7, assim lemos. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam aos seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Vamos orar novamente? Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra, porque ela nos traz a orientação para a nossa vida e pedimos a direção do Teu Espírito naquilo que estaremos meditando e extraindo lições da Tua palavra para o nosso viver. Fala a cada coração conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos nesta série de mensagens, nesse tema, compartilhar verbo de amor. Temos conversado já em ocasiões anteriores a respeito da nossa responsabilidade de testemunhar a outros, de compartilhar com outros aquilo que recebemos da parte de Deus. E uma das coisas que o Senhor Jesus nos orienta, está registrado lá em Mateus capítulo 5, quando dos versos 14 a 16, ele vai falar a respeito do fato de sermos luz do mundo, e ele diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O que o Senhor Jesus está dizendo é de que uma das maneiras de compartilhar é fazer com que a luz de Jesus possa brilhar nas nossas atitudes, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir. E eu queria que meditássemos então a respeito de como a luz de Jesus pode brilhar no nosso relacionamento familiar, com destaque para o relacionamento conjugal. Aquilo que o apóstolo Pedro nos traz como orientação e a maneira como isso é um testemunho daquilo que Jesus fez em nós, daquilo que Ele faz em nós e de como podemos, através disso, compartilhar a outros. Eu gostaria de que a gente pensasse, antes de entrar na meditação do texto, pensar
no seguinte aspecto, é que as orientações que serão trazidas, de repente talvez você olhe para a sua própria experiência de vida e veja que talvez a coisa não tenha andado muito desse jeito até aqui. E que talvez precise de uma correção de rumo. Primeira coisa que possa existir, o perdão. O pedido de perdão, à medida que a gente identifica que talvez as atitudes não tenham sido historicamente da maneira como a palavra nos recomenda, o oferecimento do perdão ao outro e a possibilidade de restauração. A possibilidade de fazer com que aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, quando ele fala sobre as nossas decisões na vida, e ele diz, deixando as coisas que para trás fico e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, a possibilidade de mudança, a possibilidade de reconhecimento, quando for o caso do erro, e o pedido e o oferecimento do perdão. Eu gostaria de começar a apreciar esse texto lido pela parte masculina, não pela parte feminina. E é interessante que nós lemos 7 versos. 6 são a respeito da parte feminina e um verso apenas a respeito da parte masculina. Vale a pena a gente contextualizar um pouco aqui, no sentido de que naquela época, naquela sociedade, naquela cultura, a mulher era considerada quase que uma propriedade do marido. A mulher sequer era contada, mesmo no relato bíblico, nós temos, por exemplo, quando Jesus multiplicou pães e peixes, o relato bíblico diz que foi suficiente para alimentar cerca de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Alguém já disse que possivelmente esse número tenha subido para cerca de 20.000 pessoas. Mas o registro fica a respeito dos homens, nem mulher, nem criança era tão contado. Mas nós vamos ver, e o próprio apóstolo Pedro vai tratar desse assunto, e o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus Cristo, e a realidade de que diante de Deus somos todos iguais. E então, eu gostaria de começar a abordagem sobre o que é dito a respeito dos homens. E alguém pode talvez dizer, pastor, o senhor está falando sobre o relacionamento conjugal, mas eu não sou casado, talvez seja um jovem ainda solteiro. Pois é uma oportunidade, jovens, para que estejam se preparando, se edificando para quando chegar essa hora. Ou talvez você diga, pastor, eu não sou casado e talvez não tenho mais nem esperança disso, mas alguns princípios aqui aplicam-se a todo tipo de relacionamento e você vai poder fazer essa aplicação e poder vivenciar esses princípios da palavra de Deus. Primeira coisa que é dita para os homens é: sejam sábios no conviver com suas mulheres. Sabedoria do convívio. E a palavra de Deus nos diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Se precisamos de sabedoria, precisamos estar em primeiro lugar em comunhão com Deus, buscando a Deus em oração, na leitura da sua palavra, buscando entender os princípios e propósitos de Deus para cada um de nós e nos papéis que desempenhamos na vida, particularmente o papel de esposo, de esposa, que possamos estar buscando de Deus a direção. E isso aplica-se a todas as pessoas, a comunhão com Deus, para que desfrutemos dessa sabedoria. E neste caso, com o conhecimento de que nós estamos construindo um relacionamento. A construção do relacionamento conjugal é permanente.
Não existe aquela história de contos de fadas, né? Quando diz, casaram-se e viveram felizes para sempre. Como se depois do casamento, então, tudo agora é só maravilha. Não, a construção continua. A gente tinha uma etapa da construção, mas agora a gente tem uma etapa que é permanente, porque a vida é composta de fases e a gente precisa ir se adequando a essas fases, conhecendo o outro dentro de cada fase que a gente atravessa, e então é uma construção. E o resultado disso virá. À medida que entendemos essa construção, que buscamos a sabedoria da parte de Deus, então estaremos edificando aquele relacionamento de tal forma que esse relacionamento será cada dia melhor. Imagine aquela casa que você vai construindo do seu jeito, você talvez fez só uma pequena parte, né? E depois vai expandindo. Lembro que a casa em que morei, a partir dos 13 anos, mas de fato a gente já utilizava a casa uns 3 anos antes, desde os 10 anos de idade mais ou menos, que meu pai começou a construir uma casa. Em princípio, essa casa, por estar numa praia, e era considerada a praia de veraneio, né? Mas que hoje está no meio da cidade, porque isso foi lá em Rio Doce, Olinda, e hoje tem tanta gente que já mora, quer dizer, naquela época, 70% das casas ficava fechada fora do verão, e quando era no verão, aí todas as casas estavam ocupadas. Mas da primeira vez que a gente foi para lá, só tinha a sala, a cozinha, a lavanderia e um banheiro. Então, o primeiro verão que passamos ali, e aos poucos aquela casa foi crescendo, até ter 4 quartos com 2 suítes, eu creio. Não, 5 quartos com 3 suítes, porque aos poucos, não, meus avós foram morar lá, e então mais um quarto, mais uma suíte. Mas foi aquela coisa que foi crescendo aos poucos. E quanto mais a casa foi crescendo, melhor se tornou aquela ocupação, melhor se tornou a vida naquela casa, à medida que ela foi ficando pronta. Muitas vezes estivemos em ocasiões em que o chão era de cimento apenas, mas depois recebeu a cerâmica adequada. Assim na nossa vida, você vai construindo o relacionamento como quem constrói uma casa, e você vai melhorando, aperfeiçoando, de tal maneira que seja cada vez melhor. Os frutos virão. Segunda coisa que é dita para os esposos é tratando a esposa com honra. Ao mencionar o tratar com honra, vale a pena a gente voltar para aquele contexto. Dentro de um contexto onde o homem é que era, digamos assim, o tudo. Hoje nós temos a mulher ocupando um espaço na sociedade e que tem tido um desenvolvimento muito grande. Nós temos a mulher ocupando funções muito elevadas. Claro, da mesma maneira que como os homens, algumas se dando bem, outras não tão bem, né? E aí a gente olha algumas histórias e pode talvez pensar dessa forma, mas exatamente como o homem. E ao dizer aqui tratando com honra, quer dizer tratando com respeito, reconhecendo o valor da sua esposa. Isso aplica-se, no final das contas, aos dois. O reconhecimento mútuo, a valorização daquilo que é positivo. Muitas vezes a gente olha para destacar aquilo que pode ser desonra de ambas as partes. Muitas vezes a gente olha mais para o defeito e começa a tentar consertar o outro naquilo que a gente considera um defeito. Mas o que a gente precisa é reconhecer o valor.
e fazer com que esse valor seja visto, esse reconhecimento seja visto. Que a esposa possa ouvir de nós aquilo que a gente aprecia, que haja o cumprimento, né, do que a palavra nos apresenta: a quem honra, honra. Em seguida, ele menciona que essa honra deve ser dada à mulher como parte mais frágil. E tem até música que diz, né? Dizem que a mulher é o sexo frágil, né? E eu tenho visto que a história é diferente. É mais ou menos isso que a música afirma, né? O que é que quer dizer aqui esse vaso mais frágil? É aquilo mesmo da nossa própria constituição, é aquilo que faz com que nos esportes nós não tenhamos a participação conjunta de homens e mulheres, porque a constituição física de um é diferente da do outro. E por isso, talvez, é que ao longo do tempo, a palavra submissão tenha sido mal interpretada, e a gente vai falar um pouco sobre isso adiante. Porque a submissão foi tida da parte do mais forte sobre o mais fraco. E então, e veja que quando eu digo aqui mais fraco, eu estou falando em constituição física. É por isso que a gente tem menos exemplos de, eu não sei nem como é o nome, né? A gente tem tido muitos crimes contra a mulher, que estão na televisão o tempo todo. Os crimes contra o marido são menos. E algumas vezes esses crimes são ainda como uma reação àquilo que podem estar sofrendo as mulheres pela força. Então, quando ele diz aqui, então, como parte mais frágil, isso quer dizer que o homem deve estar atento às necessidades da sua esposa, como alguém que precisa, deve ser defendida, protegida, cuidada. Se você tem essa característica, né, da força a mais, que use essa força positivamente a favor da sua esposa. Isso aplica-se em todos os relacionamentos, porque nenhum relacionamento vai sobreviver na base da força. E muitas vezes essa força começa a ser exercida pela força da boca, por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente diz. O que ele diz aqui é que deve ser tratada com respeito, com cuidado, com carinho, com atenção. Eu ainda creio naquele tipo de coisa do homem que carrega o peso maior, daquele que abre a porta para a esposa entrar, daquele que tem determinados cuidados aí. Eu penso dessa forma, como uma maneira de demonstrar esse respeito, essa consideração, esse carinho. Embora, como disse, diante de Deus são iguais, e a gente vai ter isso logo adiante, porque mais adiante a palavra vai dizer, como sendo elas co-herdeiras do dom da graça da vida. A vida é dada por Deus a cada um igualmente, e a graça de Deus atinge a cada vida também igualmente. Deus ama igualmente, Deus capacita igualmente, Deus usa igualmente. Tivemos já aqui neste culto os 2 vídeos apresentados. O vídeo de Josi, uma mulher que saiu do seu lugar, foi fazer um trabalho muito difícil. Imagine o que é conseguir no meio onde a mensagem do Evangelho não tem a aceitação, como ainda temos aqui no Brasil,
dela poder dizer, tinha 5 pessoas, mas a gente chegou a ter 15, e em determinados cultos 30. A gente pode imaginar a dificuldade que é esse trabalho, mas ela está lá fazendo o seu trabalho. A missionária Noêmia Cecito é extraordinária, é alguém que se dedica àquele povo. Andei com ela naquelas regiões ali, ela mostrando os trabalhos desenvolvidos ali naquele local, todo o empenho ali. Então, quando falamos aqui sobre parte mais frágil, não é frágil de capacidade, não é frágil de desenvolvimento, mas que o homem, na sua constituição, use essa constituição para o bem da mulher. E não o contrário. Nunca. 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 Infelizmente, a gente não tem relatos presentes dentro da nossa congregação, mas aqui e acolá a gente ouve que mesmo em famílias evangélicas, de repente está havendo violência do marido contra a esposa. E a melhor coisa que a gente pode dar para os filhos, a melhor herança que a gente pode deixar para os filhos, é tratar bem a mãe deles, é cuidar bem da mãe deles. E isso vai trazer resultados em todos os sentidos. Aquilo que a palavra então apresenta, quando diz, parte mais frágil, mais coerdeiras do dom da graça da vida. E complementa dizendo que é para que não sejam impedidas as vossas orações, para que o nosso relacionamento com Deus não esteja em dificuldade pela maneira como tratamos a pessoa com a qual nós nos dispomos a conviver dentro daquele princípio do que diz a palavra, serão os dois uma só carne. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer porque todo mundo cuida bem do próprio corpo. Que dessa maneira os maridos devem também cuidar das suas esposas, tratar bem. E aplica-se também a ambos. Aí temos a parte, então, feminina. E ele começa falando sobre a submissão. Sujeitai-vos. A gente volta àquele contexto daquela sociedade, daquela época, e o sentido que a palavra de Deus apresenta de submissão, a gente pode fazer uma aplicação de estar sob a mesma missão, de quem compartilha, porque foi assim que foi a criação. Se a gente voltar lá no Gênesis, quando a mulher é criada, há o relato da criação do homem, depois o relato da criação da mulher, e é dito ali, não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora que lhe seja compatível. Eu gosto dessa tradução que usa assim, que ele seja compatível. A maioria das traduções diz que ele seja idônea, ou seja, que seja compatível com ele. É alguém que vai dividir a carga com o marido. Os dois estão juntos sob uma mesma missão, uma missão de constituição de família, de criação de filhos, de sustento, de algo que é o propósito de Deus desde o princípio. E então, como é essa submissão hoje? Hoje, o que nós temos, tendo o entendimento do que nos ensina o Novo Testamento, dessa igualdade diante de Deus. O que nós temos é que, quando chegar uma hora crucial, quando chegar um momento em que, numa decisão importante, cada um tem uma opinião diferente, que o equilíbrio possa ser alcançado, da maneira como o apóstolo Paulo escreve também, um pouco mais adiante,
E que ele vai dizer: marido, ame a esposa da maneira como Cristo amou a igreja. E vai dizer: esposa, seja submissa a seu marido como ao Senhor. O sentido é de que o marido, ao analisar aquela decisão está sendo tomada como resultado do amor que você tem pela sua esposa, pelos seus filhos. E então, a esposa poder abrir mão, no sentido de que, se nós temos duas cabeças, e cada cabeça apontar numa direção diferente, como é que se pode solucionar? O que vai acontecer é uma separação. Se um só quer ir para o lado A e o outro só quer ir para o lado B, não tem como conciliar. Agora, quando ambos estão diante de Deus, por isso o escritor do Eclesiastes vai dizer que melhor é o cordão de 3 dobras. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Ele estava falando de que é melhor serem 2, mas que o cordão de 3 dobras, a presença de Deus na vida. Estarmos submetendo diante de Deus para que a decisão seja em amor. E se ainda assim permanece uma diferença de posição, Deus tomou uma decisão, disse: mulher, atenda ao que é a decisão do seu esposo. Porque essa é uma maneira de que o casal possa continuar unido, e unido no mesmo propósito. De repente surge uma possibilidade de uma transferência, sair daqui, sei lá para o Tocantins. E aí um acha que deve ir para o Tocantins, o outro acha que não deve ir para o Tocantins, e colocam-se diante de Deus em oração, e parece que a coisa continua desse jeito, continua na mesma. Qual é a recomendação que é trazida? Que a esposa possa dizer: ok, eu achava que a gente deveria fazer desse jeito. Digamos que a esposa está achando que deveria ficar e o marido que deveriam ir. E aí poder dizer: ok, se você entende que devemos ir para lá, então eu estarei junto com você para isso. Mas de tal maneira que quando chegar lá, se de repente a coisa não deu tão certo, não precisar dizer: está vendo, eu não disse, está vendo que não era para ter vindo, né? Se estamos juntos, juntos. Não deu certo, mas estamos juntos, caminharemos juntos. E essa é a solução para a unidade, para que haja a unidade. E o que acontece é que Deus está presente nessa unidade. E Deus vai agir da maneira como é o melhor para a vida do casal. Já contei aqui aquela experiência do pastor Renato Cobra, que teve assim um convite. Ele era pastor numa cidade, milhares de quilômetros de distância da cidade natal. E de repente ele recebe 2 convites, um para ir próximo da cidade natal, e outro para ir mais distante ainda do que a cidade natal. E quando ele compartilha com a esposa que recebeu os 2 convites, ela: poxa, que bom, a gente está longe dos nossos pais há tanto tempo. Vai ser bom os nossos filhos viverem mais perto dos avós. E aí o pastor Renato disse: só que eu estou entendendo da parte de Deus que o que Ele quer é que a gente vá para o outro convite. E aquilo foi uma ducha de água fria, né, naquilo que era a expectativa da sua esposa. Mas ela disse: está certo, aquilo que você decidir, eu estou junto. E ela não falou mais na questão, mas botou o joelho no chão e começou a falar com Deus e dizer: Deus, se é da tua vontade. Sabe aquela oração de Jesus na véspera da morte? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. E algumas semanas depois o marido chega para ela e diz: olha, eu tenho colocado diante de Deus em oração, e eu tenho sentido de Deus que a gente é para aceitar aquele convite de perto da casa dos nossos pais.
E aí ele disse que a esposa começou a chorar copiosamente, ela não conseguia nem falar, ela só chorava. E aí ele diz: eu pensei que estava trazendo uma boa notícia, e você começa a chorar desse jeito. E aí ela vai e conta para ele, era o choro de ver a mão de Deus agindo. Quando a gente se coloca na condição do que Deus requer de nós, a gente prepara o terreno para a ação de Deus. É como quem cuida de uma planta e vai lá e afofa a terra e bota água, e Deus é que dá o crescimento. E então, mas a oração de Jesus foi desse jeito, só que a resposta para Jesus foi diferente. A gente precisa estar preparado para a resposta diferente daquilo que a gente pede também. E então, essa submissão é estarem juntos, sob uma mesma missão, de estarem na constituição da família, atuando juntos para isso, dividindo cada decisão, cada responsabilidade. Inclusive a respeito das finanças. Às vezes, porque o marido é quem trabalha e a esposa não trabalha fora, eu vou dizer o fora, né? Porque quando não trabalha fora, o trabalho dentro de casa não deixa por menos. E de repente o marido é quem segura a chave do cofre, a carteira está comigo. Não, é conjunto, os dois são uma só carne, conversem sobre tudo, abram o leque da conversação e combinem, conversem e cheguem a uma conclusão diante de Deus, até mesmo sobre o que fazer nas finanças. Não simplesmente o marido que diz: eu lhe dou tanto e daqui para frente você se vira, né? Aquela história que contei recentemente do marido que se queixava da esposa pedir R$50, R$100, todo dia 150, e o amigo perguntou: mas e para que ela quer tanto dinheiro? Ele disse: eu não sei, eu nunca dou. E então não é bem esse o princípio, né? É poder trabalhar conjuntamente, né? A mulher pedia tanto porque ele não dava nada, cada dia precisava de mais do que o anterior, né? E aí ele fala a respeito da beleza. Ele diz que a beleza não deve ser a exterior, no frisado de cabelos, em joias caras, em vestidos finos. Infelizmente, algumas denominações evangélicas têm entendido esse texto ao contrário, porque por conta desse texto, então, essas denominações dizem: você não pode usar frisado de cabelo, nem joias caras, nem vestidos finos. Só que o que ele disse antes foi que a beleza não seja a exterior. Se você dá a atenção dessa forma, você está priorizando o exterior. O que ele está dizendo não é simplesmente que o exterior deve ser esquecido. Não, porque Deus nos deu olhos que apreciam a beleza. E então, o cuidado com a beleza, ele não deve ter a prioridade. Isso não é o que é mais importante. E ele vai dizer por quê. Isso não é o mais importante, de tal maneira que você está tão voltado para isso que outras coisas ficam em segundo plano, mas ele vai dizer que é o testemunho de um espírito manso e tranquilo, que isso é que é importante diante de Deus. De podermos estar satisfeitos com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, até mesmo em relação à beleza. Porque, de repente, alguém olha para o espelho e diz: eu queria olhar para o espelho e ver, vou usar um nome aqui, Gisele Bündchen. Isso nunca vai acontecer. Gisele Bündchen é uma só. Você pode até ser mais bonita do que Gisele Bündchen, mas está satisfeito da maneira como Deus fez e utilizar o que Deus fez da melhor forma possível, daquilo que está ao alcance. Também não ir buscar o que está fora de alcance, mas o que está ao alcance. E então, para minha beleza, eu preciso cortar meu cabelo.
mas eu não preciso, principalmente com uma franja dessa, eu não preciso ir no melhor cabeleireiro da cidade. Se eu for ali no barbeiro da esquina, está muito bem resolvido. Então, encontrar o que é o equilíbrio dentro do que é possível, sem comprometer o orçamento, porque está priorizando as coisas do exterior. Que as coisas do exterior sejam alcançadas à medida do possível, mas que a prioridade seja o interior. E é interessante porque ele vai dizer que esse interior, ele não perece, ele só cresce. Porque a beleza exterior, com o passar dos anos, ela vai mudando. Aquilo que é o exterior vai mudando, não adianta tentar resolver de qualquer forma. E às vezes comento em casa com a esposa, quando vejo de repente uma atriz que era, a gente pode dizer, até bonita, ou um ator também, não? Mas que de repente, com o passar do tempo, foi tentando corrigir as marcas do tempo, e era melhor que não fizesse, porque o resultado não resolve. E então, o interior, pelo contrário, é algo que nós vamos construindo e que é beleza para todo mundo que vê um espírito que é tratável, que é ensinável, que é ensinador, e dessa maneira termos a nossa vida sendo construída em todos os aspectos. E então ele chega para o final dizendo que é praticando o bem e não dando lugar ao medo. Provérbios capítulo 31, verso 12 diz, falando sobre a mulher virtuosa, diz: ela só lhe faz bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Isso aplica-se aos dois: fazer o bem e nunca o mal todos os dias da vida. E de repente a gente se sente machucado por alguma coisa e a gente quer reagir de uma maneira que venha a machucar o outro, que o outro possa sentir também um machucão. Quando de repente a gente deveria abrir o jogo e dizer: olha, aquilo que você fez me machucou, eu preferiria que você fizesse assim, assim e assim. E de repente essa briguinha de um machucar o outro termina durando um tempo, e mais machucões são promovidos. E então, praticando o bem, ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida, e não dando lugar ao medo. Se estamos dentro daquilo que o Senhor Jesus, que a palavra de Deus orienta para nós, nós não precisamos ter medo. Lembro daquele hino que diz: que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Se a gente está descansando em Deus, se aquilo que a gente faz é porque a nossa vida está colocada nas mãos dEle, então a gente não precisa temer. Pastor, mas na nossa vida a gente tem tanto motivo para ter medo, a gente tem medo de tanta coisa. Bem, a apreensão, aquele cuidado que a gente deve ter, deve ser permanente na vida, é algo que Deus colocou em nós para a preservação da vida. Mas a gente pode ter a certeza de que se a nossa vida está nas mãos de Deus, Ele proverá o necessário. Mesmo que venha alguma dificuldade, mas eu não preciso temer aquela dificuldade, porque eu sei que Deus estará comigo dentro da dificuldade. Ele estará ajudando a vencer a batalha, e a vitória final é certa. O nosso relacionamento é então uma ferramenta do compartilhar da presença de Jesus em nós. Compartilhar, verbo de amor. E então que no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar, em qualquer relacionamento, que o amor de Deus esteja presente
e que os princípios da sua palavra, aplicando-se em nós, a gente possa estar, de repente, corrigindo algum rumo, alguma coisa que não tem sido bem assim, e que a gente precise corrigir na caminhada. Que Deus abençoe cada relacionamento aqui representado. Amém.